Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos continuar nosso assunto, né? Que é de muitas horas, né? Mas a gente está fazendo um resumo rápido aí, mais conciso, né? Para ficar mais palatável, tá? Então, plaqueta alta. Então eu coloquei de novo isso aqui, porque eu julgo importante, que 70% das causas estão aqui, ó. Infecção, inflamação, trauma, tanto o trauma cirúrgico como outro tipo de trauma não cirúrgico e o pós-cirúrgico, tá? Claro que também não é qualquer cirurgia, né? Não é qualquer infecção e não é qualquer tipo de inflamação, né? Mesmo porque a gente espera mais que conforme o processo inflamatório crônico, a gente espera mais é trombocitopenia, né? Mas aqui o que esses quatro têm em comum é o que? É uma reação muito forte do organismo, né? Em função do vamos dizer assim, provocou isso. Né? Então, o organismo responde de várias formas. Uma delas é aumentando a contagem de plaquetas. Tá? Então, é o que está por trás de 70% das causas. Isso é bem importante. Causas menos comuns: alergia, estresse, alguns tipos de medicação e atividade física. Né? Então, isso aqui eu diria que é mais dado de literatura, né? Do tipo, para não dizer que não falei de flores, tá? Então, mostrando esse tipo de, vamos dizer assim, as medicações, né? E outros estados menos comuns, ou que pelo menos não se espera que o paciente venha a ter trombocitose porque está alérgico a alguma coisa, né? Mas pode, tudo, exatamente como nós comentamos no slide anterior. Aqui também o organismo pode entender de uma outra forma e fazer uma reação muito forte e liberar mais plaqueta ou segurar mais a plaqueta, não deixar com que ela morra ou que ela dure mais, né? Não morrer também não. Bom, o que é importante termos em mente? Riscos, né? Formação espontânea de coágulos em órgãos vitais, sejam eles em veias ou em artérias, tá? Infarto, AVC, embolia pulmonar, né? Sempre vendo nossos pacientinhos de UTI, né? Vasoclusão. E o paradoxo, quando nós temos acima de 1 milhão e meio, tá? Mas aí a gente já sabe que isso não é uma plaquetose secundária, a gente pode ter sangramento também, tá? É óbvio que o paciente que chegar com sangramento, a primeira coisa que vai apresentar, vai pensar em plaqueta baixa, óbvio, né? Mas sempre lembrando que não está proibido sangrar com plaqueta alta, tá? Porque elas não funcionam. Então não adianta ter 980 mil plaquetas se nenhuma funciona. Então é a mesma coisa que ter 3 mil, né? Então é isso aí que eu quero chamar a atenção. Sinais, então, sangramento nasal, gengival, melena, equimose, náusea e convulsão. Tá? Então, se o paciente tiver, então, ou fez esse trombo ou está sangrando. Tá? Sintomas. Isso aqui que eu quero chamar a atenção. Ó. Tontura e cefaleia. Esses são os principais. Tá? E mais ainda a cefaleia. Normalmente, até paciente com trombocitemia essencial, uma das primeiras coisas que ele vai apresentar é cefaleia, tá? Por causa de serotonina, por causa da questão metabólica da plaqueta, tá? Desorientação, dor no peito, sensação de estar exausto, estar sempre não consegue reagir, sensação de queimação nos pés e nas mãos, tá? Então isso aqui é bem relevante, bem importante, tá? E eu quero chamar a atenção disso, certo? Eu vou voltar aqui, tá? Peraí, deixa eu voltar aqui. Bom, depois eu vou ficar aqui mesmo e vou comentar. Assim, ó, o que nós temos que entender? Plaqueta, tá? Então eu tenho 600 mil, 700 mil, 800 mil. Plaqueta é assim, se não for de causa primária, causa secundária, vale o exemplo. Plaqueta é um monte de soldado dentro do quartel. Eles estão armados, estão prontos para a guerra. Agora, quando é que eles vão guerrear? Quando eles estiverem no ambiente de guerra. Então a plaqueta é a mesma coisa. O fato de eu ter muita plaqueta não quer dizer que eu vá fazer um trombo, né? Ou que eu vou fazer uma vasoclusão, vou fazer uma embolia. Não. Então, o que tem que estar em mente? Aquelas causas, sim, mas sempre lembrando, aquelas causas ali, o que elas geram? Alteração de endotélio, né?
destruição tecidual, ou seja, isso para a plaqueta é como se fosse o soldado já estando na guerra, tá? Ou seja, a plaqueta, assim, vamos dizer, só ela sozinha vai combinar com as outras, vamos formar um trombo aqui? Não, isso não existe. Então, a plaqueta ela precisa vamos dizer assim, de um local, a plaqueta precisa de uma condição para que ela, então, sim, entre aspas, né, no exemplo do soldado que eu estou dando, sinta-se a vontade de guerrear. Né? Ou seja, ela achar que aquele ali é o chamado teatro de operações, ou seja, então aqui é o local da guerra. Então, se não tiver isso aí, ou tiver como todos nós temos, né, um grau mínimo de inflamação, de pequenas alterações, a plaqueta não vai agregar sozinha. Ela vai agregar se derem condições para que ela agregue, tá bom? Então, essa é que é a ideia. Agora, se ela já agregou, bom, então aí tem que tratar isso logo, né? Então aí as coisas vão aparecer, que são aqui os sinais e os sintomas, tá bom? Obrigado então e até a próxima. E desculpa aquelas mãos ali, aqueles dois A, provavelmente que sejam as duas mãos, né? Tá bom? Obrigado.